A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, detalharam a fase 2 da Operação Hermes Deflagrada, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensões em Cuiabá, Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Cáceres, Pontes e Lacerda, Nossa Senhora do Livramento e Nova Lacerda, além de buscas no Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme a investigação, o esquema criminoso utilizava o uso de elemento químico, mercúrio, contrabandeado para práticas de garimpo, principalmente na Amazônia, e contava com financiadores e compradores. Foram decretadas pela Justiça sequestro e indisponibilidade de bens dos investigados em mais de 2,9 bilhões de reais, com o objetivo de reparar aos danos ambientais acusados. As fianças foram definidas em 200 salários mínimos. O delegado e chefe da Delegacia da Polícia Federal de Campinas, São Paulo, Edson Geraldo de Souza, disse que a segunda fase foi deflagrada após 10 meses de investigação a partir de elementos colhidos à primeira fase. De acordo com Edson, a empresa inicialmente investigada apresentava quantidade de mercúrio incompatível. Ele afirmou que a polícia chegou a pedir a prisão dos envolvidos nesta fase. Entretanto, a fim de garantir provas mais robustas, foram autorizados mandados de busca e apreensões. O delegado coordenador da operação, Dalton Marinho Vieira Júnior, alegou o esquema funcionava segundo Dalton. Eles buscavam financiadores para fazer que a máquina da organização girasse para compra de mais mercúrio ilegal. Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de novembro, a Operação Hermes HG2. O objetivo dessa operação é desarticular toda uma organização criminosa e uma cadeia de custódia de uso ilegal de mercúrio na mineração, na Amazônia, do ouro e de outros usos indevidos dessa substância. Nós começamos a investigação em 2022 por meio de uma informação homens da Polícia Federal e servidores do IBAMA analisando todas as fontes de informações para que nós identificássemos todas as pessoas que estavam envolvidas com o comércio ilegal de mercúrio e o seu uso ilegal na Amazônia. A partir disso, nós chegamos na Hermes 2. Durante esse tempo, durante esses 10 meses de análise, houve um investimento muito pesado da Polícia Federal e do IBAMA para que nós conseguíssemos trazer informações já sobre o uso incorreto de créditos de mercúrio no sistema federal, e isso nos levou a uma empresa em Paulínia. Essa empresa em Paulínia é uma recicladora, era uma recicladora, já não funciona mais. Era uma recicladora de mercúrio, ou seja, comprava produtos que continham mercúrio e extraía esse mercúrio para ser comercializado. Um é pela reciclagem de produtos e o outro é pela importação. A quantidade de reciclagem que essa empresa dizia fazer, ou seja, a quantidade de equipamentos ou lâmpadas ou qualquer outros equipamentos que tivessem mercúrio que era retirado, era completamente incompatível com o volume de mercúrio comercializado a partir dela. Qual era o Nós representamos pela prisão de vários dos investigados, mas chegou-se a um consenso entre Ministério Público Federal e Justiça Federal, e também nós concordamos que, considerando que, havendo a prisão, haveria a necessidade de acelerar toda a análise do material, e nós já gastamos 10 meses analisando o material da primeira operação. Passo a palavra ao Dr. Dalton, que é o coordenador da operação e o responsável pela investigação. IBAMA, que em menos de um ano nós conseguimos analisar mais de 40 mídias e milhares de documentos para a deflagração da Operação Hermes 2. Isso em nível de trabalho é um trabalho hercúleo que foi desenvolvido pela Polícia Federal e eu como coordenador da operação. O que a gente pôde entender, o que a gente pôde entender dessa nova fase, desse novo desdobramento da investigação da Hermes 2? De fato, uma organização criminosa voltada para o contrabando ilegal de mercúrio e, consequentemente, os compradores, que são os destinatários finais. O que nós conseguimos identificar isso em nível de conversas, análise de mídia, nuvens, telemática, foi possível identificar.